Todos os dias, inconscientemente, consumimos centenas de produtos. Jovens, vocês estão curiosos sobre isso? Embora alguns sejam óbvios em como foram feitos, outros têm um processo curioso por trás. Embora muitos não pensem no complexo processo por trás do sorvete ou da mostarda que consomem, curiosos como o Sr. Curiosity precisam de respostas para tudo. Por isso, e muito mais, estas são 7 coisas que você consome diariamente e não sabia como são feitas. Um sorvete. Cada estação do ano nos traz algo particular, e se o verão tem algo único, é o sorvete. Em um dia quente, não há nada mais relaxante do que tomar um delicioso sorvete quando estamos sofrendo. Apesar de existirem diversos sabores e formas, um dos tipos mais populares de sorvete são os de palito. Primeiro, precisamos de muitos litros de leite e alguns quilos de açúcar que serão a base de qualquer sorvete. Enquanto isso é misturado, adicione baunilha, e após alguns minutos batendo em baixa temperatura, a mistura estará pronta. Uma máquina deposita o creme gelado sobre uma esteira transportadora, enquanto uma lâmina o corta no formato de sorvete e adiciona o palito de madeira clássico para segurá-lo. Em seguida, os sorvetes são menos 40 graus Celsius para atingir a textura ideal. Agora, eles vão para um banho de chocolate antes de serem embalados e armazenados em câmara refrigerada. Preciso de um sorvete. Farinha de trigo é um item básico que deveria ser encontrado em todas as cozinhas. Este fino pó branco alimenta o ser humano desde 6.000 a.C., quando um grupo de pessoas processou pela primeira vez os grãos de trigo. Mas você sabia como a farinha é feita? A farinha é obtida de cereais moídos. Portanto, existem farinhas feitas à base de diversos ingredientes, como trigo, soja, arroz, castanhas, batata e até de peixe. É sim, tão estranho quanto parece. Mas hoje nos concentraremos na mais comum, a farinha de trigo. O primeiro passo para que possamos preparar qualquer receita com farinha em nossas casas é colher as plantas de trigo. Depois de 6 meses desde o plantio, o trigo começa a secar e já é hora da colheita. Uma grande colheitadeira irá recolher toda a plantação, e enquanto avança, vai separando os grãos de trigo do resto da planta e os deposita em um caminhão coletor. Depois, este caminhão se dirige à planta onde começará o processamento. Inicialmente, esses grãos serão armazenados em grandes silos onde aguardarão sua utilização. Chegada a hora, os grãos são depositados em enormes máquinas que realizam o primeiro filtro. Os grãos seguirão seu caminho, enquanto restos de plantas e outros materiais serão descartados. Agora sim, os grãos já estão prontos para serem moídos. Ao quebrar os grãos, obtém-se 3 elementos: a casca, conhecida como farelo, a farinha, o produto principal, e uma pequena semente. A farinha branca é filtrada, e podemos adicionar o farelo retirado anteriormente para formar uma farinha integral. Agora, nossa farinha está pronta para ser embalada, a última etapa do processo. 3 folhas de papel. Supunha-se que a era digital iria acabar com o uso do papel, mas mesmo com tantas telas e tecnologia, ainda continuamos utilizando milhões de quilos de papel em nossa vida cotidiana. Embora seja verdade que a quantidade de papel utilizada diminuiu. Além disso, cada vez mais regulamentações solicitam às empresas que sejam responsáveis e não prejudiquem o meio ambiente. Como o papel vem das árvores, o processo começa com a chegada de milhares delas à planta processadora. Essas árvores geralmente são bétulas e álamos, devido à maciez e resistência de suas madeiras. Na fábrica, os troncos são colocados em uma esteira transportadora que os leva para a descascadora, a primeira grande máquina. Este é um grande cilindro com lâminas que removem toda a casca dos troncos. O bom é que essa casca será reaproveitada posteriormente. Os troncos, já prontos, vão se dirigir para uma poderosa trituradora que vai transformar nossos queridos troncos em milhões de pequenos pedaços. Esses pedaços vão para uma enorme lavadora, que vai limpá-los e mergulhá-los em uma substância química necessária para a próxima etapa. Os pedaços já preparados serão cozidos a aproximadamente 1000 graus Celsius. Algo tão extremo que não só vai cozinhá-los, mas também reduzi-los a uma pasta marrom. Mas, como sabemos, para ler algo escrito em uma folha, ela deve ser o mais branca possível para fazer contraste. Assim, esta pasta será branqueada com produtos químicos como o dióxido de cloro. Em seguida, a umidade extra é removida e a pasta é triturada para passar por uma máquina que, sob pressão, a força contra alguns rolos, que vão formar uma grande folha de papel.
Essas folhas serão enroladas e depois passarão por lâminas muito afiadas que darão a forma que conhecemos. Obrigado por tantos. Natureza. 4. Whisky. Embora talvez você não os tome todos os dias. Alguns países europeus têm um grande amor pelo whisky, e isso o torna um dos licores mais consumidos em todo o mundo. Esta lendária bebida tem a curiosidade de ser produzida com água de nascente. Como essa água não contém ferro que possa prejudicar o sabor do whisky, vamos começar o processo. Para produzir whisky, são necessários grãos de milho, cevada e centeio. O processo começa quando esses cereais chegam à fábrica. Os ingredientes são colocados em água fervente em grandes recipientes para amolecerem e liberarem suas propriedades. Em seguida, o líquido é filtrado e recebe a levedura, que converterá o açúcar em álcool e dióxido de carbono. Todo esse líquido fermentará por quase uma semana, até que a levedura tenha completado seu trabalho. Após a filtragem, obtém-se uma cerveja simples. A próxima etapa é o que vai transformá-la em whisky. Neste momento, o álcool é separado da água por meio de um processo de evaporação e condensação. Assim, obtém-se um líquido cristalino, mas perigoso, com quase 70 graus de álcool. Em seguida, o álcool é filtrado com carvão vegetal para eliminar um certo amargor. Agora está pronto para deixar de ser uma bebida transparente e começar a escurecer. Para isso, o líquido será depositado em barris de carvalho ou outra madeira, adquirindo cor e sabor. Esses barris são depositados em uma adega onde esperarão alguns anos antes de serem abertos. O líquido pronto é diluído em água antes de ser engarrafado, reduzindo assim o teor alcoólico. 5. Mostarda. Quando escolhemos molhos para nossas refeições, aparece o ketchup, a maionese e a mostarda. E a última tem um dos processos de fabricação mais interessantes. As sementes de mostarda são usadas na cozinha há séculos. Há registros de que na antiga Roma já se usavam estas sementes da mesma forma que agora. Eram moídas, adicionavam-se outros ingredientes e obtinha-se o famoso molho. E embora hoje em dia não usemos mais armaduras, ainda temos mostarda. Para obter nosso molho amarelado, vamos precisar de sal, vinagre, água, sementes de mostarda e outros ingredientes. Todos os ingredientes são colocados em uma enorme misturadora, onde, após 1 hora girando em alta velocidade, se misturam e se transformam em um molho homogêneo. O molho é despejado em moinhos, onde pedras moem as sementes inteiras restantes da etapa anterior. Após a moagem, um operador testará a espessura dos sedimentos da mostarda. Pois se encontrar algo muito grosso, vai solicitar que o moinho seja ajustado. Para conseguir um molho mais fino e limpo, cuidado com a mostarda. Time 6 bolas de tênis. Para poder aproveitar o tempo livre, muitas pessoas praticam diferentes esportes. Enquanto esportes coletivos como futebol e basquete são mais populares, alguns preferem praticar tênis, um esporte individual. Para jogar tênis, é necessário velocidade, habilidade, uma raquete e muitas bolas. Mas você sabe como elas são feitas? Historicamente, as bolas de tênis eram feitas de couro animal e preenchidas com cabelo humano. Isso mesmo, como você ouviu. Felizmente, hoje em dia, essas bolinhas amareladas são feitas com materiais bem diferentes. Tudo se inicia em uma plantação de borracha, onde o látex liberado pelas plantas será usado para formar o núcleo da bola. O problema é que essa borracha natural é macia e pegajosa, muito diferente da borracha dura e flexível que as bolas precisam. Ele passa por um processo chamado vulcanização, onde recebe enxofre e outros químicos para se tornar mais resistente. Quando estiver pronto, passará por grandes rolos, resultando em um enorme tapete de borracha. Em seguida, a mistura é colocada em moldes e, com pressão e calor, centenas de semi-esferas são produzidas. Após isso, serão banhados em cola para se unir às suas outras metades e tomar o formato de bola. Para evitar que as bolas quiquem muito alto ou cheirem rápido, é necessário revestir suas superfícies. Isso requer uma visita a uma fazenda de ovelhas. Então, retira-se sua preciosa lã e a deixa em paz até o próximo ano. Depois, a lã é lavada e misturada com nylon, resultando em um material suave e resistente. Em seguida, uma máquina enorme penteia a lã para alinhar todas as fibras na mesma direção, formando um fino e extenso tapete. Este tapete se transforma em fios que, com um tear e outras máquinas, formam um tecido massivo. Mas como sabemos, essas bolas não são brancas, então antes de sair da fábrica, elas serão tingidas de uma cor amarelo esverdeado. Posteriormente, o tecido é cortado em formato de 8 e colado com adesivo nas bolas de borracha.
Agora elas são embaladas e prontas para serem golpeadas. 7 borrachas. Embora hoje em dia possamos escrever e apagar rapidamente com um teclado e um computador, ainda para muitas coisas continuamos usando lápis. Todos sabemos que se houver lápis por perto, podemos precisar de borracha para corrigir erros. Mas como é feita? A primeira coisa que se precisa é colocar blocos de borracha em enormes rolos, borracha que antes costumava ser natural, mas que agora foi substituída por borracha sintética que vem do petróleo. Esses rolos têm um sistema térmico interno que aquece a borracha enquanto a pressionam e movem. Depois adiciona-se enxofre, outros químicos e nosso corante característico, geralmente vermelho. Todos os ingredientes são misturados em grandes rolos até se transformarem em uma massa homogênea. Em seguida, adiciona-se óleo vegetal vulcanizado, que difere do comum por conter certos químicos. Isso será crucial para a borracha apagar as marcas do papel. Quando a cor está correta, um operador retira a folha de borracha macia e quente dos rolos. Depois de deixar esfriar e endurecer por algumas horas, um grande quadrado é cortado por uma máquina e colocado em uma prensa. Com força e calor, você conseguirá uma borracha compacta e resistente. Em seguida, a borracha é cortada e preparada para ser unida à borracha azul. Segundo a lenda, esta borracha apagava tinta, mas na verdade é a mesma, só que contém pedra pómez, um abrasivo extra que aumenta sua capacidade de apagar. Em seguida, passa por outra prensa para unir as partes. Por fim, são cortadas, recebem impressão ou etiqueta e estão prontas para a embalagem. Antes de partir, deixem-me saudar alguns assinantes. Primeiro de tudo, um grande, mais grande cumprimento para Sandra Espinosa Maurício, depois outro cumprimento para Gabriel Bacusta e outro cumprimento para Dylan Sociedade Anônima. Também envio um grande cumprimento para Clandar Fury e outro cumprimento para Paul Garcia, depois outro cumprimento para Sofia Victoria Vale. Por fim, mando um grande abraço para Newton Paliano. Outro cumprimento para Alain Ivan Gomes e a última saudação vai para o craque Ezio Alonso e Valentim. Agora sim, deixem o seu like, comentem tudo, realmente tudo o que quiserem, não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Então agora, beijos do Senhor Furioso. Inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos. Sou o Senhor Curiosity.